Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje Joaquim Falcão, professor titular de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Falcão é doutor pela Universidade de Genebra e mestre pela Harvard Law School. É ex-membro do Conselho Nacional de Justiça, especialista em Supremo Tribunal Federal e autor dos livros Mensalão e o Supremo. Seja muito bem-vindo, professor. Amanda. Eu acho que Boa noite ao senhor e bom final de ano, né? Eu acho que o judiciário... Para nós todos, espero que tenhamos um 2017 melhor, mais otimista, mais positivo. E não é à toa que a gente fecha esse ano falando de judiciário, falando de justiça, falando de Supremo, né? Que teve um papel muito preponderante ao longo do ano de 2016. Só para a gente fazer uma rápida retrospectiva, recapitular alguns episódios importantes do Supremo e da Justiça em geral. A gente começou o ano de 2016 com o Supremo definindo o rito do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Depois teve o afastamento do Eduardo Cunha, que foi uma decisão inédita até então. Depois teve o Supremo supervisionando, comandando lá o processo do impeachment no Senado e fatiando a votação por uma decisão polêmica do ministro, então presidente Ricardo Lewandowski, e o Supremo terminou o ano afastando o presidente do Senado e depois o plenário decidiu que Renan fica. Isso sem falar em Lava Jato, em todas as condenações, delações e assim por diante. Sérgio Moro certamente já alçado à categoria de herói nacional. Então, eu pergunto ao senhor, como o senhor define, como o senhor descreve a atuação do Supremo e da Justiça de forma geral no ano de 2016? Eu descrevo a dois níveis, né? No primeiro nível, isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Agora, esse mês de Mas está dezembro... acontecendo o quê? Da Justiça? Da ascensão dos Supremos como ator político relevante na democracia. Na Inglaterra, pela primeira vez em todos os anos da Inglaterra, a Suprema Corte de lá resolveu julgar como o Brexit pode ser desenvolvido. Nunca a Suprema Corte tinha entrado nesses assuntos. Definiu o rito para o Brexit também, né? Eu digo para o Brexit. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional, eles interferiram na política e nos empréstimos de Angela Merkel à Espanha, não é? E nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, foi o Supremo quem definiu a vitória de Bush versus Gore. Exatamente. Isso não é uma jabuticaba nossa, não. Isso é uma tendência no mundo inteiro. Porque cada vez mais que a sociedade produz incertezas, divergências, que caminho eu vou seguir, que política econômica eu vou seguir, eles precisam de alguém que chega e diz, olha, para a discussão, a solução é essa. Mas isso mostra também a incapacidade da política de arbitrar certas questões ou de trazer a solução para determinadas questões sociais? Mostra um certo... Quer dizer, a vida moderna, o que caracteriza ela é a complexidade. Tudo passou a ser complexo. Então, não tem soluções fáceis. O Supremo interfere também na política econômica, como interfere na política da sucessão, né? Mas a participação do Supremo como ator político decisivo veio para ficar. Quais os riscos desse processo, dessa atuação política dos Supremos Tribunais Federais ao redor do mundo? O risco que, em geral, se coloca é que, enquanto que a decisão final está no parlamento, o parlamento ele é eleito pelo povo. Então, em princípio, é o povo quem detém o poder final se o parlamento estiver sintonizado com o povo. E aí a gente tem essa crise de representatividade, que já é um capítulo à parte, né, professor? Crise de legitimidade, de representatividade, etc. Tal. O Supremo é algo que não depende da representatividade nem do voto do povo. Então, você tem decisões que têm que ser baseadas na autoridade e na eficácia e na independência da decisão. E aí começa o problema. Começa o problema porque muitas vezes esses atores deveriam se ater única e exclusivamente à Constituição e muitas vezes à interferência do processo político, né? A gente consegue imaginar um Supremo que
que seja avesso ou que seja imune à interferência das questões políticas, sociais, manifestações? O Supremo é tido como um órgão político. Ele decide as decisões políticas fundamentais dos países, não é? Agora, a questão é como é feito isso, não é? Então, nós vimos agora que um ministro toma decisões políticas e que o plenário se opõe a isso. Então, no Brasil, você tem uma patologia que é o seguinte: cada ministro decide por si. Então, você não tem mais o Supremo. Você tem 11 Supremos. E se você tem 11 Supremos, não tem Supremo nenhum. Então, o Supremo tem que organizar a sua casa. E aí a gente navega o quê? Num terreno de incertezas ou de instabilidade? De insegurança jurídica. Porque as decisões podem mudar com uma frequência de 48 horas. Conforme a cabeça de cada um. E o país fica esperando. Então, essa individualização, essa fragmentação, isso sim é do Brasil. Mas o que levou a isso? Qual é o processo que caracteriza isso? Porque a gente lembra claramente, talvez a gente pudesse datar, seria mais ou menos por volta de 2012, que o Supremo Tribunal Federal passa a ser um ator central na vida das pessoas, entra na casa das pessoas com aquela novela, né? Aquela coisa folhetinesca que foi o Mensalão, com um capítulo diário. Então, as pessoas aprendem os nomes daqueles ministros, a gente vê a atuação daqueles ministros, aquilo é divulgado, aquilo é televisionado, não só pela TV Justiça, mas também por TVs a cabo, ou por vezes até por TVs abertas. É a partir daí que ocorre esse processo, ou que se acentua esse processo, dessa personificação do Supremo? Eu costumo dizer, Amanda, que o que o país está descobrindo é que justiça é um gênero de primeira necessidade. Assim como você precisa de educação, assim como você precisa de saúde, assim como você precisa de paz nas ruas, você precisa de justiça. E isso é uma novidade muito boa. Isso é uma novidade. Você tem uma democratização. O país quer saber como a justiça é feita. E que ela é igual para todos, e que ela vale para todos. E ela vale para todos. E isso por quê? Porque a gente está na democracia. A gente tem liberdade de imprensa, liberdade acadêmica, redes sociais, tecnologias. Como a gente estava conversando aqui, que a sua mãe, ela discute judiciário que a minha mãe nunca... A minha sogra discute. Quer dizer, então hoje... Mas a sua mãe até a minha sogra discute. Não é? Por quê? Porque todo mundo quer saber como a justiça é feita. E isso é muito bom. Nós estamos vendo a democratização da justiça. O Supremo tem que reagir a isso. E até agora não soube. Não soube por quê. Vamos talvez tentar ilustrar por um dos processos, um dos casos que se tornaram mais comentados do Supremo, bem naquela reta final do ano, que foi o afastamento do presidente Renan Calheiros, do Senado, da presidência do Senado, por uma liminar monocrática, né, decidida monocraticamente pelo ministro Marco Aurélio Mello, e depois, 2 dias depois, um dia e meio depois, o Supremo se reuniu e o Pleno decidiu manter Renan, embora afastá-lo da linha sucessória da presidência da República. Essa decisão parece um pouco contraditória. É paradoxal ou não? Do ponto de vista jurídico, antes. Aí depois a gente discute todas as questões envolvidas. O que me chamou mais a atenção é que teria havido reuniões... Um acordão, né? Com ministros do Supremo, com políticos... Ministros, políticos, senadores, diversos partidos, telefonemas. Não é assim que se interpreta a Constituição. Constituição não é negociação. Eu acho que talvez pela primeira vez tenha ficado muito clara essa interferência política, porque os jornalistas denunciaram e anteciparam a decisão do Supremo. E aconteceu exatamente não podia aquilo. Entrar na grande política. Quer dizer, o Supremo ele faz uma política diferente. Ele não pode entrar, tem um amigo meu, Marcelo Cerqueira, que ele diz, o problema nesse momento é que o Supremo e as autoridades entraram na grande política. E aí, o quê? No varejo da política, né? Se assume como um ator político. Quer dizer, repare, quando começou o julgamento,
você tinha a TV Justiça mostrava vaga a cadeira do ministro Gilmar Mendes. Se você trocava de canal, você ia para o Legislativo, o Gilmar Mendes, o ministro, que é um ministro muito culto, muito inteligente, estava defendendo o Renan no Congresso. Como é que você pode transmitir uma ideia de independência de poderes se o ministro que devia estar julgando está no Congresso? Então, tem algo estrutural e que só o Supremo pode se reformar e se controlar. E eu creio, e eu sou otimista, que o Supremo vai fazer mas algum isso. Indício? Não me pergunte quando. Exatamente. Algum indício de que isso vai acontecer, professor? Você veja o seguinte, o ministro Barroso tem uma série de propostas de organização interna da decisão do Supremo. Ou seja, em vez de você ter essa avalanche de 6 mil processos por ano, quer dizer, as estatísticas mostram, Amanda, nós na FGV nós temos o maior banco de dados sobre o Supremo. E agora estamos tendo o maior banco de dados sobre o STJ. Então, nós podemos identificar, como um microscópio que eu posso identificar onde é que está o problema. Né? Então, o ministro tem que devolver o processo em 60 dias, porque manda o regimento. A média é 400 dias, 300 dias. Mesma coisa num pedido de vista, por exemplo, né? Que é um pedido de vista não que eles sentam em cima. Não se devolveu até agora os processos sobre se o amianto é algo que devemos continuar ou não, ou se faz mal à saúde. Não se devolveu os processos sobre os planos, imagine, plano Bresser, plano Verão, etc. Quer dizer, tudo no final da década de 80, começo da década de 90, né, professor? Então, tem um ponto decisivo para a maioria dos brasileiros, que é o seguinte: hoje em dia, se você pega um jovem que está portando maconha, você classifica ele como traficante. E isso é o que mais enche as cadeias. Então, os jovens vão para a cadeia como traficante, não como usuário. Essa é uma questão decisiva para a saúde dos jovens e para o futuro deles, de não serem, sem mais, com um indício ou com uma coisa, ser classificado de traficante. Até agora não se decidiu. Professor, voltando um pouco àquela questão, porque são várias, né, que o Supremo ainda precisa decidir, mas voltando um pouco àquela questão do afastamento do Renan Calheiros, então o senhor entende como uma decisão política? Tem dois pontos aí que, para mim, são importantes. Um do seguinte, revela uma tendência de interpretação como negociação. Uma permeabilidade grande do Supremo às pressões, à pressão política, à interferência política. Quer dizer, o Supremo é permeável à pressão política. Então, isso não é bom, tá certo? E dois, o ministro Marco Aurélio foi uma decisão de alto risco. Foi uma decisão de alto risco. Que a prudência mandava que ele, antes de publicar, anunciar, ele levasse ao pleno. Consultasse os colegas, né? Não foi consultado. Mas também preferiu essa postura personalista, autônoma. E aí você cria essa dificuldade. E agora, o outro lado da decisão que também é importante discutir, o fato do Renan não ter aceitado o afastamento e ter sido respaldado pela mesa diretora do Senado. Qual é o risco que uma decisão dessas embute de não respeitar uma ordem judicial, uma ordem do Supremo Tribunal Federal? Amanda, hoje em dia uma foto vale mais que 1000 palavras. Tá certo? A foto do Renan, com a porta entreaberta, ele dentro de casa e o oficial de justiça de fora, né? Na porta, isso não precisa de muito direito, isso manda uma mensagem.
de não receber, quer dizer, todo mundo sabia que ele estava lá dentro, né? Mas a justiça não conseguiu, dali a justiça não passava, a justiça não conseguiu entrar. Eu não preciso de teorias grandes, etc. e tal, eu tenho que explicar essa fotografia. O Supremo sai arranhado, a imagem do Supremo sai arranhada desse episódio? Bom, eu acho que é o seguinte, isso é uma trepidação. Isso não é o fim do Supremo. Isso é um acidente. O que vai ocorrer daqui para frente? O Supremo pode retomar a legitimidade que ele tinha diante da opinião pública. Nesse momento, a gente está dentro do avião e dizem, amarrem seus cintos. O piloto sumiu, né? Não, o piloto não sumiu. Não sumiu, está ali ainda. Tá lá, mas quem é o piloto? Porque é difícil saber o nome desse piloto hoje em dia. Piloto é Carmen Lúcia e os colegas todos. A ministra Carmen Lúcia... Eles é quem tem que organizar a casa. A ministra Carmen Lúcia sai menor desse episódio, porque ela assumiu a presidência como portadora de grande esperança, falando em sua excelência ao povo, se dirigindo sempre ao povo, e de repente parece que esse episódio contradiz a postura que ela vinha adotando até então. Olha, eu sou otimista por 3 motivos. Primeiro, por causa do passado dela. Ela tem um passado sério. Segundo, porque ela é mulher e está se precisando organizar a casa. E terceiro, porque ela... Eu tenho sempre em mente, não sei se você se lembra, no Mensalão, uma frase dela assim, Caixa 2, querem dizer que Caixa 2 não é crime? Caixa 2 é crime, sim. Ela é capaz de ações fortes. E a gente ainda vai discutir isso, porque tem muito Caixa 2 rolando por aí nessas delações, né, que já estão pipocando do Odebrecht. Professor, estamos ou caminhamos para uma crise institucional? Porque o embate entre judiciário e legislativo vem se acentuando, né, principalmente nesses últimos meses. E aí eu não me refiro só a esse episódio do Supremo com o Renan, mas antes disso a gente teve o pacote de 10 medidas anticorrupção, aí teve aquela votação na calada da noite na Câmara de punição de juízes e procuradores, aí tem a lei de abuso de autoridade, tem o Renan dizendo que o vazamento do Odebrecht é político, é vingança, é uma vingança do Ministério Público. Esses episódios têm sido vistos com uma escala razoável, crescente, né? Crescente, e isso é ruim para o país. E é ruim para as 2 instituições, para o Supremo e para o Congresso, né? A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Não parecem nem muito independentes e nem muito harmônicos ultimamente. Eu digo que os poderes são tensos entre si. Eles deveriam ser harmônicos, mas são tensos. E isso é normal que isso seja tenso dentro de um grau de respeito. Esse grau de respeito, às vezes, está sendo ultrapassado. Ministros do Supremo dizendo, qualificando congressistas de uma forma não aceitável. E até seus próprios colegas, né? De uma forma não aceitável. Né? Quer dizer, isso não educa ninguém. E isso não educa o país. Né? Eu não creio, quer dizer, a tensão entre eles é necessária. Mas o que me preocupa, Amanda, é que as pessoas estão confundindo o poder do cargo, a independência do cargo, com a independência pessoal e com o interesse pessoal. Repare, o Eduardo Cunha foi afastado porque ele estava privatizando o cargo de presidente da Câmara. Ele usava o cargo de presidente da Câmara para os interesses próprios. Mas não é isso. O cargo de presidência é um cargo de interesse público. Então, assim como se privatiza um terreno ou privatiza uma empresa ou uma coisa, está se privatizando cargos. E esse que é o problema do Brasil. E o poder, né? Há muito tempo pois no Brasil. O cargo que tem poder. O poder. Veja, alguns ministros do Supremo, quando ele não devolve no prazo o pedido de vista,
Qual é a consequência? Ele impede que seus colegas exerçam o dever dele. Então, não é nem contra as partes, é contra os próprios colegas. E que a sociedade tenha uma solução, tenha uma resolução para aquele conflito. Precisa. E a sociedade precisa. Quando eles não resolvem, cria essa situação de insegurança jurídica. Esse, para mim, é a maior crise do país. É uma crise institucional ou o senhor não usaria esse termo? Ou não importa, na verdade? É só uma tensão grande? Eu acho que daqui para frente as pessoas dizem o que vai ocorrer, etc. O que vai ocorrer é o seguinte: temos que respeitar a Constituição até o último momento. Tá certo? Então, a Constituição não prevê agora eleições diretas. Então, não podemos nós temos que respeitar... Porque tem uma PEC que tramita nesse sentido, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O senhor acha que isso seria reinventar a roda, ajeitar É como se você tivesse uma despensa na sua casa e lá você escolhe a PEC que você quiser. Está todas as PECs lá, etc. E tal. O ato político não é existir a PEC. É você chegar e dizer assim, que PEC a gente vai ver hoje? Aí vai lá e pega a PEC de acordo com o interesse político daquele momento. Isso não pode. Isso é que eu chamo da privatização da agenda nacional. E esse é que é o problema. Agora, professor, tem uma outra questão, e aí trazendo a Lava Jato para a nossa conversa. Existe um abismo entre o ritmo de julgamento do Supremo, né, dos políticos, daqueles que detêm foro privilegiado, e daqueles que não detêm, dos empresários, por excelência, pelo juiz Sérgio Moro. Muitos já são réus, já foram julgados, já foram condenados, alguns absolvidos. O Renan, por exemplo, é investigado em 12 processos, acho que pelo menos 8 da Lava Jato, e aí a PGR ofereceu a primeira denúncia em um desses processos no final do ano. Por que essa diferença tão grande? O Supremo não é o tribunal adequado para essas ações penais? Ou é uma certa leniência, uma letargia? O que acontece? Eu creio que está se mudando a forma de fazer justiça nesse país. Não somente pela transparência, publicidade. A gente está discutindo isso aqui para os brasileiros, entrando em milhares de casos. Mas também porque é o seguinte, tem uma geração nova que se interessa por isso. De juízes, que quer respostas, procuradores, defensores, policiais. É gente de 40 anos. É gente que foram bem pagos. É gente que fez concurso, meritocracia. É gente que sabe mexer com Big Data, com computadores, são internacionais. Eles têm, hoje em dia, se você quiser acesso a qualquer dado dos Estados Unidos ou da Suíça, é mandado no mesmo dia. Isso tudo é novidade para o Supremo. Essas pessoas são Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, ou são personificados por essas pessoas? E já estão se espalhando por todas as... Ou seja, esses são os mais conhecidos. Não existe mais Sérgio Moro nem Lava Jato só. Quantas operações novas você tem? É quase um embate entre gerações? Não. Ou entre ideias de justiça, ou mentalidades, ou culturas? As gerações se aperfeiçoam. Eu não diria embate, eu diria um aperfeiçoamento positivo. Mas é porque a gente vê esse embate no sentido da rapidez, da agilidade que acontece na justiça de primeira instância, e com o juiz Sérgio Moro, e com a força-tarefa da Lava Jato. E aí no Supremo, quando esses processos são extremamente morosos, muitos deles acabam prescrevendo, e isso passa uma sensação de impunidade. O Brasil é o país que mais tem foro privilegiado que você possa imaginar no mundo. Então, o que ocorreu é que esses políticos que se dê foro privilegiado para o presidente da República, dos 3 poderes, ministros do Supremo, etc. e tal, que eles representam poderes, não é? Isso tudo. Agora, tem um cálculo aí que é mais de 3 mil pessoas que têm foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? É você ser julgado na instância como essa do Supremo. O Supremo é mais sensível às pressões políticas, tanto que até o mensalão eles não tinham condenado
passado em julgado? Ninguém. Um político, é. Ninguém. Aí fica a minha pergunta para o senhor, em que medida isso pode, principalmente acho que esse caso do Renan, que mostrou como o Supremo é permeável, é suscetível, é sensível às pressões políticas, como se isso em algum momento pode levar a uma desmobilização da Lava Jato, ou então a uma impunidade, ou uma demora muito grande no julgamento desses políticos? Bom, medo eu tenho. Eu não menosprezo a capacidade da cultura antiga da justiça, que é uma cultura em que você planta nulidades para colher prescrições, né? Então, essa que sempre foi a estratégia. Foi o seguinte: impedir que as instâncias superiores decidissem. E aí você tem todo esse sistema de recursos que é insano, que é absolutamente insano. Agora, o Supremo teria que tomar a frente para ele se proteger. O Supremo, as pessoas dizem ativismo em alguns pontos, mas ele está imóvel na proteção de si mesmo. Porque aí fica a sensação de que o Supremo não faz justiça, de que a justiça então, não chega para as pessoas que são julgadas lá. Então, o que eu quero é um ativismo de resultados. Porque, você repare, o país não é contra as decisões do Supremo ou mesmo das instâncias. O país é contra pela maneira secreta, demorada, de influência. Então, esse que é o ponto. O país precisa do Supremo, precisa da justiça, mas ele quer com qualidades distintas. E, por enquanto, o Supremo não consegue entregar isso? Não consegue porque você não tem um consenso interno. Professor, vou chamar um intervalo rápido. Nós voltamos já para falar mais sobre Lava Jato e Supremo Tribunal Federal. Não saia daí. Olá, o A Notícia está de volta com o professor Joaquim Falcão, de Direito Constitucional da FGV Rio. Professor, qual será o efeito da delação da Odebrecht sobre o governo Temer? Já é possível a gente fazer alguma previsão? Sobre o governo Temer, é claro que é um momento delicado, não é? Principalmente porque tem muitas pessoas em volta do Temer que terão que esclarecer os fatos. E ele próprio, né, que já foi nessa primeira delação que a gente viu do Cláudio Mello, foi citado. Mas o ponto básico que eu acho da Odebrecht, em geral, as pessoas pensam as consequências na política. Mas eu acho que um motivo da Odebrecht, além da questão individual e de corrigir o passado, é uma estratégia de empresa onde fica claro que a empresa tem que competir no mercado sem favores de governo. É possível o Brasil ter uma competição empresarial digna? Esse é que é o ponto. Quer dizer, a competição que o Lava Jato mostra era uma competição para o direito de corromper. Meu Deus! Quer dizer, e não do direito de ser eficiente. Existe um movimento no meio empresarial de que esse modelo não dá mais, está esgotado. Então, ou você cria um ambiente de negócios em que a competição não seja por quem corrompe mais, mas quem é mais eficiente. Esse que é o cerne dessa história toda. Será que a delação vai criar um novo modelo, não somente de punição, mas de progresso e de competição entre as empresas? Isso é que eu acho que é o decisivo, porque
se as nossas empresas querem ser internacionais, elas não podem viver de benefícios do governo. Quer dizer, elas têm que ser competitivas dentro das regras do mercado, e não foram. E até para ser internacionais, muitas se beneficiavam de favores de governos amigos, né? Então, o problema do Lava Jato, muitas pessoas colocam como algo de corrupção, de governo. Não, eu vejo o seguinte, é possível ter competição de mercado com ética e com eficiência no Brasil ou não, porque esse vai ser nosso destino. É uma encruzilhada. Agora, professor, tem uma outra questão importante que eu acho que é bom a gente discutir, porque é o seguinte, você abre o escopo, o caminho para essa delação do Odebrecht, ficou muito claro no vazamento dessa delação do Cláudio Melo Filho, que é o seguinte, muita gente vai falar, a Caixa 2 é um crime muito importante, como é que você vai separar os crimes? Né? Quem só recebeu doação de Caixa 2, Caixa 1, o que é propina, o que é não, porque os discursos no meio político, a gente já viu, é que muitos daqueles atores que aparecem na delação vão tentar dizer que praticaram apenas Caixa 2, que é um crime menos grave, né? E aí a gente se reporta aquela fala da ministra Carmen Lúcia, que o senhor já citou aqui, de que Caixa 2 é crime. Mas como é que a gente vai separar o joio do trigo, né? O que é propina, o que é Caixa 1, o que é Caixa 2? Fatos. Quer dizer, a Lava Jato tem uma mensagem nova para o país, que é o seguinte, menos palavra e mais fatos. Quer dizer, então, quando você coloca um fato na televisão, quer dizer, o dinheiro saiu da conta tal e foi para a conta tal e tem um telefonema assim assado, a gente não quer saber a tese jurídica que está por trás disso, não. A gente quer saber a explicação do que houve, né? Essa história toda. Porque muitas vezes o que eles dizem que é Caixa 2 foi feito em troca de algum favor. E você tem vários tipos de Caixa 2. Você tem o Caixa 2 em que você apenas doou e não exigiu nada em troca. Depois você tem o Caixa 2 em que você doa e exige algo em troca. É o que a gente está vendo. Quer dizer, a Odebrecht escrevia projetos de leis, disse, olha, eu gostaria que aprovasse esse projeto de lei. Olha, aí você está minando uma das bases da democracia. Da democracia. Né? Então, essas questões são questões estruturais do Brasil. Falando um pouquinho sobre Lava Jato, professor, que o nosso tempo está curto até o finalzinho do programa, a Lava Jato tem cometido excessos nas prisões preventivas, condições coercitivas, na sua atuação e na condução da operação de uma forma geral? Olha, eu não gosto muito da espetacularização. É até um palavrão. Até uma palavra enorme. Agora, a transparência dos atos dos juízes, dos procuradores, etc., é indispensável para a democracia. Então, há que distinguir entre eventuais excessos, que de vez em quando ocorrem, se esses excessos têm um impacto no julgamento, não é? E a necessidade do público saber do que está ocorrendo. Porque a defesa aponta muito para esse excesso, principalmente para o pré-julgamento, né? Quando você convoca uma coletiva de imprensa e o Ministério Público apresenta todas aquelas provas, é quase como se fosse uma condenação antecipada, é isso que a defesa argumenta, né? Aí é uma questão de maturidade democrática, tá certo? O que o MP denuncia não é a condenação final, mas tem impacto sobre na imagem, opinião pública. Claro, daquela pessoa. Eu não me oporia a algo mais discreto. Eu acho que faria bem à democracia, mas discreto e permanente. O senhor acha que há evidências nos processos que existem, tanto na Lava Jato quanto na Justiça do Distrito Federal, para a condenação do ex-presidente Lula?
Olha, quando houve a decisão do Moro, que saltou aquela gravação da presidente Dilma com o Lula, né? O Lula, o meu ponto foi que impeachment ocorre quando tem obstrução de justiça. Obstrução de justiça é um caso na Constituição de impeachment. Então, eu não vi evidências suficientes de Caixa 2 ou de... Podem ter aperfeiçoado, mas, para mim, um ponto básico foi um acordo entre Lula e Dilma para dificultar a atuação do judiciário. Esse ponto não estava na peça de acusação mais tarde para retirar Dilma. Mas o que eu, nesse momento, tenho certeza é que existiu tentativas concretas de obstrução de justiça. Aí o senhor se refere a um dos processos aos quais o ex-presidente responde, são vários, né? É quase que o cerco vai se fechando, né? Isso fica muito claro. Vai ser tudo. Agora, aí é muito... Há uma perseguição contra o Lula, porque a gente vê muito claramente que ele, assim, já é réu, acho que em 3 processos, tem mais uma denúncia, em outra ele é indiciado, e aí a gente vê tantos outros políticos que talvez tenham feito as mesmas práticas ou piores e que não são sequer réus em nenhum processo. Mas o que você está assistindo agora é o seguinte, a gente está passando do PT para o PMDB, você tem práticas da classe política que independe de partido. Do partido, é um modelo de funcionamento da política, né? O modus operandi. E isso é que está em xeque. Só que a diferença é a seguinte, o PMDB agora todo tem foro privilegiado, né? Ou grande parte dele. E aí talvez essa diferença entre as punições, né? Ou pelo menos a rapidez delas. Vamos esperar que o Supremo decida. Vamos esperar que ele se pronuncie. Uma última pergunta, professor, antes da gente ir para o nosso Pinga-Fogo, eu não posso deixar de mencionar, no começo do ano que vem, já de 2017, o relator lá do processo de cassação, que pede a cassação da chapa Dilma Temer, o Herman Benjamin, deve proferir seu voto. Ele já disse que é o maior caso da história do TSE e a decisão será histórica. O senhor acha que há alguma chance ou há evidências, indícios para a cassação da chapa Dilma Temer? Eu não tenho dados suficientes para isso. O que a gente tem são indícios bastante razoáveis. Agora, eu confio no ministro Herman. Mas por uma decisão política ou jurídica? Jurídica, quer dizer... Dizem que o TSE é o mais político dos tribunais. Né? Mas ele vai ter o controle do Supremo. Então, tudo que o TSE decidir vai ter recurso para o Supremo. E o senhor tem alguma previsão, tem alguma ideia de qual seria essa decisão do ponto de vista legal? O senhor acha que há, então, indícios substantivos para uma cassação? Olha, se você acha que eu tenho previsão sobre o futuro... Uma bola de cristal. Me lembra uma cantora americana, Doris Day, que dizia, o futuro será, que será. Não sei. Acho que 2017 será um ano cheio de surpresas. Vamos esperar. Professor, então vamos para o nosso Pinga-Fogo. Sérgio Moro. Necessário. Deltan Dallagnol. Líder. Lava Jato. Futuro. Marco Aurélio Mello. Muito inteligente e ousado. Gilmar Mendes. Eu preferia que ele fosse mais neutro. Carmen Lúcia. Tenho certeza que ela não faltará ao país. Dias Toffoli. Dias Toffoli foi um bom advogado-geral da União e pode acertar se quiser. Grace Mendonça, atual advogada-geral da União. Eu não conheço ela. Rodrigo Janot. É um dos melhores procuradores que a gente teve.
Temer? Ele sempre se caracterizou por uma habilidade de negociação. A entourage que é o problema. Lula? Lula é um dos líderes do país, vai ficar na história pelo que ele fez de maior e não pelo que ele fez de menor. E Dilma? É uma pessoa que eu acredito nas boas intenções dela. Professor, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer. Obrigado a você. Um grande ano para o senhor. Para nós todos. E para você também. Um ótimo ano novo. A gente se encontra no comecinho de 2017. Muito obrigada pela sua companhia. Em todas as entrevistas ao longo desse ano, você pode revê-las, assisti-las novamente pelo nosso site. Uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima segunda em 2017. Tchau, tchau.